Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de março, celebramos os 40 mártires de Sebaste. Desde o ano de 313, com o Edito de Milão, que oficialmente a perseguição aos cristãos havia acabado no Império Romano. Porém, por volta do ano 320, o governador da Capadócia, atual Turquia, chamado Licínio, se revoltou contra o imperador Constantino Magno e, como uma das consequências dessa revolta, Licínio decidiu retomar a perseguição aos cristãos. E muitos foram martirizados por conta dessa nova perseguição. Entre estes estão alguns soldados que faziam parte da famosa Legião 12, também chamada de Fulminante. Era uma legião grande, uma das mais respeitadas no exército daquela província, e desses soldados, 40 eram cristãos. E quando Licínio exigiu de todos os soldados o juramento de fidelidade a ele, o que incluía oferecer sacrifícios aos ídolos protetores do império, esses 40 soldados cristãos se negaram a isso de forma resoluta. E nós conhecemos a história do martírio dele por meio especialmente de dois santos, São Basílio e São Gregório de Nissa, que escreveram sobre esses 40 mártires. Segundo São Basílio e São Gregório de Nissa, esses 40 soldados foram levados até a presença do prefeito da cidade de Sebaste, chamado Agrícola, e quando o prefeito quis obrigá-los a oferecer sacrifícios aos ídolos, eles responderam da seguinte forma: até ao presente, combatemos e vencemos a serviço de um Senhor mortal como nós. Agora queremos lutar e vencer sob a bandeira de Cristo, que é o Deus verdadeiro a quem devemos obediência e adoração. Então o prefeito Agrícola insistiu com eles: se não quiserdes dar ouvidos aos meus benévolos conselhos, temos meios para vos lembrar a obediência que deveis às ordens superiores. E os soldados responderam: não há necessidade alguma de nos ameaçar, só tens poder sobre o nosso corpo. Se nas batalhas em favor do imperador recebemos feridas e nos expusemos à morte, muito mais estamos dispostos a defender e morrer pela causa do nosso Deus e Senhor. Então, a partir dessa resposta dos 40 soldados, o prefeito Agrícola mandou que eles fossem presos e torturados com correntes e ganchos de ferro. Eles, mesmo diante dessas torturas, não abriram mão de professar a fé cristã, e aí eles foram entregues aos cuidados do comandante da legião deles, que era um sujeito muito bruto, muito cruel, chamado Lísias. Lísias fez de tudo para que eles desistissem, eles não desistiram, então Lísias resolveu fazer o seguinte: era a época de inverno muito rigoroso ali naquela região, fazia muito frio. Então Lísias mandou que esses 40 soldados fossem despidos e fossem colocados num tanque gelado por 3 dias e 3 noites. Se eles quisessem desistir do cristianismo, eles poderiam a qualquer momento pedir para serem retirados daquele tanque, porque eles estavam amarrados, então eles seriam levados até uma sala de banhos para se recuperar. Os soldados foram colocados dessa forma, sem roupas, amarrados dentro de um tanque gelado. Um desses soldados acabou desistindo e foi até a sala de banhos, porém, um dos soldados que tinham a responsabilidade de vigiá-los estava muito tocado com o testemunho de fidelidade deles, e esse soldado era secretamente cristão. Inclusive, ele relata que chegou a ver alguns anjos consolando aqueles soldados que estavam naquela situação de sofrimento. Então, a partir de tudo isso, o testemunho daqueles mártires cristãos, ele decidiu sair do seu posto e se unir a eles naquele flagelo, de modo a completar novamente o número de 40 soldados. Então, depois desses 3 dias e 3 noites, Lísias percebeu que não havia mais o que fazer e decidiu matar os 40 soldados, queimando os corpos deles. De fato, foi assim que eles foram mortos. Depois, um deles, inclusive o mais novo, o mais jovem, chegou a sobreviver, embora muito combalido. A mãe dele estava presente ali e, ao vê-lo,
confortou o filho e o encorajou a não desistir da sua fé. Mesmo ali, com todo aquele sofrimento, com toda aquela tortura, que o filho morresse professando a fé em Jesus Cristo. Foi isso que ela fez ali naqueles últimos momentos de vida do seu filho, que no final das contas morreu nos braços da mãe, enquanto a mãe carregava o filho com os corpos dos companheiros já mortos até o local onde todos os corpos seriam cremados. Foi dessa forma que os 40 soldados de Sebaste professaram a sua fé cristã e abraçaram a coroa do martírio. Um outro santo, chamado Santo Efrem, que foi conterrâneo dos 40 soldados e quase contemporâneo deles, se referiu aos 40 soldados, dizendo o seguinte: o grandioso espetáculo que estes mártires nos apresentam envergonha a sabedoria dos filósofos e a eloquência dos oradores. O tirano e o juiz observam estupefatos a fé, a coragem e a prontidão desses valentes soldados. Que desculpa poderemos apresentar ao tribunal de Deus, nós que, livres de perseguição e torturas, deixamos de amar a Deus e trabalhar na salvação de nossas almas? Santo Efrem se inspirou na vida e no testemunho desses 40 mártires. Vamos nos inspirar também. Não há desculpas para que nós deixemos de ser fiéis ao Cristo. Não há desculpas para que nós deixemos de lado a busca pela conversão, pela santidade, pelo anúncio do Evangelho, pela salvação. Não há desculpas. E a vida, o testemunho desses mártires de hoje nos impulsionam a abraçar a vida cristã com fidelidade até o fim, seguindo Cristo, mesmo quando tivermos que passar pela cruz, mesmo quando tivermos que passar pelas perseguições. E que os 40 mártires de Sebaste roguem por nós. Amém.